Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, vamos dando sequência ao nosso estudo de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a visão que João tem da sala do trono de Deus. Esse é o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Nós vamos ver esses dois capítulos na aula de hoje. E relembrando brevemente o que vem acontecendo até esse ponto. João nos informa que esta é uma revelação que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Ele se encontrou no Espírito e ele viu Jesus. Jesus aparece como essa figura gloriosa, brilhante como o sol, vestido em linho, roupas brancas. E Jesus aparece como aquele que anda no meio dos candelabros e que tem as estrelas em suas mãos, né? Então, e Jesus dá o significado disso para João, dizendo que as estrelas são, então, os anjos das igrejas e os candelabros são as igrejas. E nos capítulos 2 e 3, Jesus endereça 7 igrejas que estavam ali localizadas na Ásia Menor. E nas últimas aulas nós vimos justamente essas cartas que Jesus manda para essas igrejas, às vezes puxando a orelha, às vezes elogiando, mas sempre incentivando a perseverança até o fim, prometendo que ao vencedor seria dado um prêmio, né? Então, ao final dessas visões, nós chegamos agora no capítulo 4, tá? E nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 inteiro. Não é um capítulo longo, é um capítulo curtinho, apenas 11 versículos. E daí nós voltamos comentando, tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo. Disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono haviam também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esse é o cenário que nos é apresentado por João, então. Então, lembre-se, João estava naquela cena antes, então ele tinha visto Jesus glorioso, Jesus com os candelabros, com as estrelas, enviando aquelas cartas às igrejas. E ele fala que logo em sequência, né, depois dessas coisas, ou seja, nessa cena, ele vê uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ele ouviu, que era uma voz de trombeta, manda então que ele vá ver essas coisas, porque ele vai mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Quem é essa voz? De quem é essa voz? Essa é a voz de Jesus. Ele diz que é a mesma voz que ele ouviu antes. E lá no capítulo 1, versículo 10, é dito que a voz da trombeta é a voz de Jesus que falava com ele. Jesus os chama a ver as coisas que iriam acontecer depois. Então agora é um chamado a ver as coisas que aconteceriam no futuro.
Qual o futuro? Aí tem a discussão das interpretações de Apocalipse. Mas certamente era futuro para João, pelo menos. Tá? Então ele viriam coisas que aconteceriam. E ele é chamado para entrar na sala do trono no céu, nesse lugar glorificado. Tá? E novamente ele é levado no Espírito a esse lugar. Então todas essas coisas acontecem num primeiro momento. Então ele é levado ao céu e no céu ele vê um trono armado e alguém sentado nesse trono. Olha, essa visão, ela lembra muito duas visões que acontecem no Antigo Testamento. Vocês se lembram quais são essas duas visões? Isaías, Isaías lá no capítulo 6, e Ezequiel também tem uma visão. Tá? Vou ler brevemente o relato de Isaías para que vocês se lembrem. Isaías escreveu: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então nós vemos uma semelhança com esse relato de Isaías. Existe um aspecto semelhante, né? Na visão de Isaías, quando ele se percebe na presença de Deus, se percebe diante da santidade de Deus, ele se percebe um homem ainda mais pecador. Ele fala: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, eu vivo num povo impuro, eu nasci impuro. E daí um anjo vai, pega uma brasa que existe no altar ali no santuário e toca a boca de Isaías e fala: olha, os seus pecados foram perdoados. E daí uma voz do trono diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a visão de Isaías. Agora vamos ver a visão de Ezequiel. Está lá no capítulo 1 de Ezequiel. Ezequiel descreve assim: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela. Desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva. Era assim o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, nota-se que existe uma semelhança muito grande com essas duas visões. A visão de João aqui, ela é de certa maneira uma mistura dessas duas visões acontecendo, né? Tem esse aspecto, porque a visão de João, ele vê essas pedras preciosas em volta do trono e no trono, e um arco-íris com aspecto de esmeralda. Essas pedras, esses minerais que são valiosos, eles são belíssimos, eles estão ali para representar a glória belíssima do Senhor Deus dos Exércitos. E é isso que está representando naquele momento. João ele nos diz que, além desse trono onde estava o próprio Deus e essa glória, ele também viu 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Quem são esses 24 anciões? 3 possibilidades. Primeira possibilidade, pode ser que esses 24 anciões sejam 24 anjos de uma ordem muito exaltada, que continuamente adoram e servem a Deus ao redor do seu trono, adorando por seus atributos, por sua eternidade, por sua sabedoria. Eles estão ali fazendo isso a todo tempo. Essa é a primeira possibilidade. Uma outra possibilidade que as pessoas vão dizer é que, assim como no templo, no Antigo Testamento, havia a ordem de 24 sacerdotes que serviam no templo, esses 24 anciões vão estar representando isso.
Essa ideia você vai encontrar lá no livro de Crônicas, que apresenta as ordens das pessoas que serviam no templo do Antigo Testamento. Mas a terceira teoria, e eu acredito que deva ser a nossa favorita aqui, é que os 24 anciões eles representam a totalidade e a unidade do povo de Deus. Por quê? Veja, eles representam a união do Israel do Antigo Testamento com a Igreja do Novo Testamento. Israel do Antigo Testamento, que era comandado pelos líderes das 12 tribos, e a Igreja, que é liderada pelos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Então, essa eu acredito que seja a interpretação mais coerente aqui, em que esses 24 anciões são representantes ou símbolos para o povo de Deus, que vai viver continuamente na presença de Deus. Então, essas são as possibilidades para nós entendermos quem são esses 24 anciões aqui. Nos é dito também que desse templo, desse trono, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Vocês se lembram de alguma narrativa bíblica em que um cenário extremamente parecido acontece? Isso acontece quando Deus desce sobre o Monte Sinai, diante de Israel, e propõe o pacto da aliança para eles. Ele propõe, olha, se hoje vocês me servirem, se vocês forem meu povo, se vocês fielmente observarem os meus mandamentos, vocês serão minha propriedade peculiar, povo exclusivo, um reino de sacerdotes. Não, Deus desce sobre o Monte Sinai, e ao descer sobre o Monte Sinai, nos é dito que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Então, a manifestação da presença de Deus no Monte Sinai vinha com esses relâmpagos e trovões e essas vozes tão fortes quanto trombetas que eram absolutamente assustadoras para o povo. O povo não quer se aproximar do monte e é Moisés quem sobe. E tanto que o que acontece naquela cena é que Moisés sobe, primeiro ele recebe os 10 mandamentos que são entregues ao povo, e daí ele continua subindo e Deus vai dar as instruções para Moisés sobre como construir o tabernáculo de Deus. E mais algumas leis também. Só que Moisés demora 40 dias lá em cima. E nesses 40 dias, com tudo isso acontecendo lá em cima do monte, o povo pensa assim, olha, eu acho que esse Moisés aí, já foi, morreu. Então vamos construir novos deuses para nós, deuses que nos tiraram do Egito, e vamos adorar esses deuses. E daí eles constroem o bezerro de ouro, e daí acontece aquela cena toda que nós conhecemos bem. Então essa cena que João está vendo, lembra aquela cena. O do trono de Deus, relâmpagos e trovões e vozes estão saindo ali. Também é dito que diante do trono havia como um mar de vidro semelhante a cristal. Isso é bem interessante, porque a menção dessas águas aqui lembra a menção das águas na criação. Vocês se lembram? Lá em Gênesis é dito que Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E houve céus. E houve tarde e manhã, segundo dia. Então a ideia que pode ser aqui é que essas águas que nós vemos abaixo do trono de Deus sejam essas águas acima do firmamento. Essas águas, elas servem como o pavimento do céu, mas o teto do universo. E é interessante que é dito que eles são como um cristal. Ou seja, Deus, ele olha por isso, e ele vê através, ele consegue ver todas as coisas. Esse é o pavimento do céu. Também nos é dito que ali na presença de Deus existem 4 seres viventes cheios de olhos. E esses seres viventes, cada um deles tem um rosto específico. Um rosto de leão, um rosto de boi, um rosto de ser humano e um rosto de águia. E novamente isso vai nos lembrar visões do Antigo Testamento. Vai ser uma mistura e uma variação dos querubins de Ezequiel e dos serafins de Isaías. Nós acabamos de ler a passagem de Isaías. Então nos é dito que os serafins voavam pelo templo e eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam os rostos, com 2 asas eles cobriam os pés e com 2 asas eles voavam e eles proclamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A visão de Ezequiel ela já é muito mais bizarra.
né? Ele vê esse ser vivente, que é um ser que ele é completamente cheio de olhos por toda parte, completamente cheio de olhos, e é um ser vivente que a sua cabeça tem 4 rostos, exatamente os 4 rostos que nós vemos aqui, do leão, do boi, do ser humano e da águia. Tá? Uma visão super bizarra, muito esquisita. Né? E nós vemos aqui então uma espécie de uma mistura e uma variação dos dois aqui, João vendo eles. O que esses seres viventes representam? Uma possibilidade aqui é que eles representem basicamente toda a criação que vive e existe para glorificar a Deus. Eles representam esse nível mais exaltado da criação que foi criado para dar glória a Deus. Né? Seres de altíssimo ranking nas cortes celestiais que vivem para adorar a Deus. Na visão de Ezequiel é a mesma ideia. Eles vão na frente da presença de Deus. E lembre-se, querubins, no Antigo Testamento, tem essa associação como protetores ou separadores da presença de Deus. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, o que é colocado para separar eles de entrar de volta na presença de Deus no jardim do Éden? Querubins. São querubins que são colocados, e uma espada flamejante que voava por toda parte. Quando o tabernáculo é construído, e o tabernáculo, apesar de ser o Deus vivendo no meio do povo, também era um lugar de separação, somente o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos. O que é bordado nas cortinas do tabernáculo e o que é construído em cima da própria Arca da Aliança, no propiciatório? Querubins. E na visão de Ezequiel, querubins vão na frente da presença de Deus. Então querubins são sempre esses guardiões da presença de Deus. E aqui estão eles, novamente, na sala do trono de Deus, na visão de João. E conforme eles adoram a Deus por sua infinitude, pelo seu poder soberano, por todo o seu poder sobre a criação, os 24 anciões, eles depositam as suas coroas diante do trono. Algumas traduções vão falar que eles lançam as suas coroas diante do trono. Né? Coroa representa a autoridade real. E eu acho muito interessante, especialmente na interpretação de que os anciões representem o povo salvo de Deus, o povo de Deus, é que nós que fomos chamados a nos assentar junto com Cristo no seu trono, que receberemos a autoridade junto com eles, nós usaremos essa autoridade que nós recebemos, essa coroa da justiça, e nós as entregaremos em glória a Deus. Nós faremos isso por toda a eternidade. Bem? Vamos olhar agora o capítulo 5. Capítulo 5, apenas 14 versículos, também não é muito longo. Vamos fazer a leitura completa do capítulo. Apocalipse 5 diz assim, continuando a visão. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, em pé, um cordeiro, que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro
e de quebrar os selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 24 seres viventes responderam: amém. Também os anciões se prostraram e adoraram. Então agora a cena que nós vimos no capítulo anterior, ela progride, porque agora João olha e ele vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. Ele diz que esse livro é um rolo e ele está escrito por dentro e por fora, e 7 selos estão ali selando ele. Tá? Primeira coisa que é curiosa, pergaminhos daquela época não costumavam ser escritos por dentro e por fora. Tá? Tanto os pergaminhos de couro quanto o papiro, eles costumavam ser bons para escrita apenas de um lado. O outro lado, a textura não era muito boa. Tá? Este livro ele é escrito pelos dois lados, que é um fato bastante curioso. A outra coisa que vai nos chamar a atenção, então, é que este livro ele é muito similar à visão do profeta Ezequiel. Tá? Ezequiel, lá no capítulo 2 do seu livro, escreve: então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Nós vamos conhecer o conteúdo desse livro em breve, conforme nós formos lendo. Mas conforme os selos são quebrados, são justamente lamentações, gemidos e ais que serão escutados por toda a terra, conforme esses selos se rompem. E selos são essa figura então de algo de cera que é colocado e é marcado, e o selo ele marcava realmente quando alguém abria aquele livro. O selo ele se rompe, ele se quebra, e ficava muito óbvio se alguém já tinha acessado aquilo ou não. E ninguém tinha autoridade para olhar para esse livro, para ler esse livro, para romper esses selos. Ninguém. Todos aqueles que tinham sido apresentados ali, diante de Deus, ninguém tinha autoridade. Os seres viventes não tinham autoridade. Os anjos não tinham autoridade. Os 24 anciões não tinham autoridade. Quem tinha autoridade? E João lamenta, ele chora, porque não há ninguém digno. Mas aí é dito para João: olha, não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, esse interlúdio dramático, essa pausa de tipo, quem vai abrir, é tudo para trazer as luzes sobre o único que é digno de abrir o livro. É muito importante entender o que esse livro representa. Esse livro, ele é aquele que representa, então, os cumprimentos dos propósitos de Deus. Ele representa a ação de Deus, os seus propósitos por toda a criação e por toda a história. E não há nenhum ser criado por Deus que é digno disso. Mas o Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é digno. E o texto nos diz que ele é digno porque ele venceu. A gente já vai falar sobre o que representa essa vitória. Mas eu quero mostrar primeiro os símbolos que são apontados aqui. Primeiro, ele é dito que ele é o leão da tribo de Judá. Isso reflete a profecia que é feita por Jacó a Judá. Quando você tem o momento da despedida de Jacó, lá em Gênesis 49, Jacó ele começa a fazer uma profecia para cada um dos seus filhos. E para Judá, ele faz a seguinte profecia: Judá, os seus irmãos o louvarão.
a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os seus filhos, os filhos do seu pai, se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos como leite. Eu não sei se vocês leram Apocalipse recentemente, mas essa imagem das roupas sendo inundadas no vinho é algo que vai ser aplicado a Jesus mais próximo do fim do livro. Então, Judá recebe essa profecia de que haveria um leãozinho, um leão, o leão da tribo de Judá. E aqui João está nos dizendo que Jesus é essa figura. Ele é o leão. Jesus também é chamado de a raiz de Davi. O que é muito fascinante, porque o Messias seria descendente de Davi. Mas agora ele é chamado de a raiz, ou seja, daquele do qual Davi origina. E isso é muito coerente, porque Davi mesmo, lá no Salmo 110, chama o Messias de Senhor. Jesus é o Senhor de Davi. E daí, quando essa cena é descrita para João, ele está ouvindo essas coisas. Mas daí ele se volta para o trono, ele vira para o trono. E quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Um cordeiro que está de pé, mas que foi morto, foi imolado. Ele está ali com o pescoço degolado. E é dito que ele tem ali 7 chifres na sua cabeça. Os chifres, tanto no Antigo Testamento quanto aqui em Apocalipse, representam poder. E o fato dele ter 7 chifres representa que ele tem poder completo, perfeito. Ele tem todo o poder, pertence ao Cordeiro. E ele tem 7 olhos. E nos é dito que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Vocês se lembram o que são os 7 Espíritos de Deus, certo? É o Espírito Santo, que é manifestado em 7 facetas. Então ele é aquele que tem o Espírito de Deus, ele é aquele que tem todo o poder. E ele é aquele que foi imolado, que morreu. Qual é a vitória do leão da tribo de Judá? A sua vitória é que ele morreu e com o seu sangue ele resgatou uma multidão multiétnica. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E ele fez destas pessoas o seu povo, a sua igreja, um reino de sacerdotes. É assim que Jesus venceu. Ele morre para vencer. Jesus nos diz, aquele que tentar salvar a sua vida, esse perderá a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por mim, esse encontrará. Essa mensagem ela é muito importante em Apocalipse, porque essa mensagem ela vai ser direcionada a pessoas que vão sofrer perseguição, pessoas que vão sofrer dificuldades, que vão ser presas e que muitas vezes elas serão mortas por causa do Evangelho. Mas Jesus fala, eu venci porque eu morri. E vocês também, ao morrerem, também são vencedores. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nos é colocada aqui, poderosamente. Jesus é o Cordeiro que venceu. E ele venceu morrendo. Ele tem autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço da justiça. Ele aplacou a ira de Deus contra os pecadores. Então ele é aquele que é digno de tomar o livro, de romper os selos e ser soberano sobre a história. Ele é aquele que é merecedor de ser aquele que determina todos os detalhes da história, que todas as coisas existem para glorificar. É isso que essa visão poderosa nos diz. E quando isso acontece, quando ele vai, de fato, ele toma o livro, ele pega o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostram diante do Cordeiro. Ele demonstra que tem poder total sobre a história. E eles começam a adorar ao Cordeiro, proclamando esses louvores que nós já mencionamos aqui.
E é dito que entre estes louvores são apresentadas taças de ouro cheias de incenso. E nos é dito que esse incenso são as orações dos santos. Olha que coisa fascinante. As nossas orações, nós, povo resgatado pelo Senhor Jesus Cristo, a nossa oração ao Senhor Deus, orações que, aquela mesma oração que você faz antes de dormir, aquela mesma oração que você faz quando você acorda, aquela mesma oração que você faz quando está feliz diante de Deus, e aquela mesma oração que você faz quando você está em dor e buscando o consolo de Deus, essa adoração está sendo acumulada numa taça de ouro e ela é derramada diante de Deus como adoração a Ele. As nossas orações têm grande valor diante de Deus, grande valor. E nos mostra que o incenso é um símbolo para as nossas orações, né? Isso é fascinante. Vocês se lembram que no tabernáculo, incenso continuamente era queimado naquele lugar. Agora nós entendemos o símbolo do santuário, do tabernáculo. Aquele incenso que queimava, ele representava as contínuas orações que chegavam à presença de Deus. Era um símbolo para as nossas orações. E agora, em Apocalipse, isso fica claro. E daí nos é dito que milhares de milhares e milhões de milhões prestam uma adoração a Deus. Né? Lembre-se, foi dito que toda vez que Apocalipse utiliza múltiplos de 1000, está falando sobre uma multidão incontável. Tá? Então, aqui nós não estamos falando só de 1 milhão vezes 1 milhão. Nós estamos falando de uma multidão que não pode ser contada. É isso que esses números representam. Ou seja, seres celestiais, anjos, acima de qualquer capacidade de ser contada, adoram a Deus. E a adoração que é oferecida ao Cordeiro é uma adoração cétupla. Tá? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7. Adoração completa e perfeita ao Cordeiro. Ele é digno de todo louvor. 7. E daí nos é dito que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, também estava adorando ao Cordeiro. E diz, aquele que está assentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Tudo que existe, existe para glorificar a Deus e para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse não deixa dúvidas. Jesus é Deus. Jesus é digno de adoração. Toda adoração que nós vemos no primeiro momento sendo direcionada àquele que está sentado ao trono, agora nós vemos ela direcionada ao Cordeiro, ao Senhor Jesus Cristo, ao leão da tribo de Judá, à raiz de Davi. Ele é digno de toda adoração e ele é Senhor sobre toda a história. O que vai se seguir agora é Jesus justamente rompendo esses selos e nós vemos os seus propósitos sendo cumpridos. Mas isso é assunto para a próxima aula.